Bom dia, que Deus nos abençoe, tenhamos nesta manhã um encontro agradável e proveitoso aqui na Casa Espírita. Hoje nós vamos abordar, na sequência dos temas de estudo aqui da casa, que se compõem dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos abordar aqui o capítulo 3º, como já está aqui colocado: na casa de meu Pai há muitas moradas. Este capítulo se compõe de 3 tópicos que nós vamos verificar aqui hoje, que são esses aqui: diferentes estados da alma na erraticidade, diversas categorias de mundos habitados e destino da terra e causa das misérias humanas. Além disso, é claro que ninguém desconhece que praticamente em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz uma abordagem inicial. Geralmente ele faz comentários, insere textos das Escrituras, dos Evangelhos, e invariavelmente, numa parte final de cada capítulo, ele dá a palavra aos Espíritos. Então nós encontramos sempre uma parte final em cada capítulo com esta denominação: Instruções dos Espíritos. Então nós vamos passar rapidamente por esses assuntos aqui e vamos comentar rapidamente cada um deles. Ele inicia, e não podia ser diferente, creio eu, apresentando o texto que está no Evangelho atribuído a João, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 3, que é uma narrativa contida unicamente neste Evangelho, dos 4 oficiais, uma narrativa que se estende, eu diria, se não me falha a memória, do capítulo 12 ou 13 de João até o 16, por aí, relatando uma situação final, praticamente, em que Jesus está reunido com os seus apóstolos e ele fala com eles. Então, dentre as muitas coisas que são ditas ali e que estão registradas neste Evangelho, aparece então no início do capítulo 14 esta fala do Cristo, em que ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Esse é o texto básico, é o texto do Evangelho, onde nós encontramos então esta fala de Jesus, onde ele alude a essa questão de diferentes moradas, muitas moradas na casa do Pai. Ao fazer uma análise em torno disso, Allan Kardec, obviamente, usando da sua lógica, usando da mais rigorosa razão, como lhe era peculiar, ele analisou a questão sob 2 aspectos, digamos assim. Primeiro, ele vai dizer assim: a casa do Pai, casa, porque Jesus disse assim: há muitas moradas na casa
de meu Pai. Então a casa é algo maior. Daí o Kardec ter considerado, interpretado, ter entendido a casa de Deus como sendo todo o universo. E as diferentes moradas seriam, a princípio, os mundos que estão espalhados pelo espaço, pelo universo. Essa é a primeira visão, a visão mais, digamos assim, mais imediata. Esses mundos, na opinião, na interpretação do Kardec, esses mundos que circulam pelo espaço, pelo universo, oferecem aos espíritos, de acordo com as condições em que eles se encontram, moradas apropriadas ao estado evolutivo de cada um. No entanto, antes de entrar nessa questão, ele examina o assunto sob um outro aspecto. As diferentes moradas, considerando ainda a morada como uma coisa transitória, como um estado do espírito pessoalmente, a situação em que cada um se encontra no mundo espiritual. Então, diferentes estados da alma na erraticidade. Erraticidade, claro, todos nós nos recordamos, a definição do Espiritismo para essa palavra, ela é utilizada para definir o estado em que o espírito se encontra desencarnado, à espera de uma nova encarnação, por não ter ainda alcançado a condição definitiva, a condição de espírito puro, aquele que não mais necessita reencarnar. Então, enquanto o espírito precisa reencarnar para se desenvolver, para se aperfeiçoar, enquanto ele está à espera de uma nova encarnação, ele é considerado, do ponto de vista espírita, um espírito errante. Então, na erraticidade, ou seja, essa condição de desencarnado varia muito, é óbvio, de acordo com o estado de alma de cada um. É o que ele vai colocar aqui: estado feliz ou infeliz em que cada um possa se encontrar. Mais puro, menos puro, mais liberto das paixões, menos liberto, livre das atrações materiais, mais ou menos. Enfim, dependendo então da condição de cada alma, de cada espírito, vai variar a percepção que ele tenha daquilo que ele vê, do lugar em que ele se encontra, da condição em que ele se encontra. Então ele vai perceber o aspecto das coisas de acordo com a condição que ele tenha para isso. Ele poderá estar ao lado, dois espíritos poderão estar no mesmo lugar, digamos assim, espacialmente falando, sendo que um vai ter uma percepção daquilo que o rodeia e o outro terá outra percepção daquilo que o rodeia, porque muitos têm uma visão já mais clara, uma percepção mais aguçada, de acordo com o seu estado de desenvolvimento, o bem que tenha feito, a depuração a que haja chegado, enquanto que outros ainda não. Outros ainda têm mais dificuldade. Há espíritos que se conservam ainda em trevas, não conseguem enxergar nada ao seu redor, embora não existam trevas. A treva é para ele. Então tudo vai variar de uma maneira muito elástica, de acordo com as percepções que cada um possa ter. Então, as diferentes moradas, numa visão imediata, também pode se referir a isto, aos diferentes estados em que a alma vai estar no mundo espiritual. Alguns, por exemplo, não vão conseguir se afastar daqui, do meio em que viveram, porque ainda estão muito densos, ainda estão muito apegados à matéria. Um perispírito, digamos assim, mais denso, mais grosseiro, incapaz de alçar-se a planos mais elevados. Alguns, como ele comenta na matéria que ele nos apresenta nesse capítulo,
mais, digamos assim, com a consciência mais culpada, espíritos ainda presos a remorsos, a situações embaraçosas, provavelmente ainda vão vagar nas trevas, não vão ter muita percepção daquilo que os rodeia, vão ter mais dificuldade de examinar o que se passa ao seu redor. O malvado, aquele que fez muito mal, evidentemente vai estar muito envolvido por remorsos, por pesares, por sofrimentos. Provavelmente vai estar ainda, digamos assim, tendo visões muito constantes das suas vítimas, porque isso naturalmente vai fazer parte do estado de alma em que ele se encontra. A consciência irá fazer com que ele se veja permanentemente na presença daqueles que foram as suas vítimas. E assim, uma infinidade de situações que, como ele diz aqui, poderão variar ao infinito, a depender, é óbvio, como podemos claramente perceber, da condição em que cada um possa se encontrar. E essa condição, todos nós sabemos, é diretamente ligada ao modo como conduzimos a nossa vida aqui, aos esforços que fizemos para nos tornarmos melhores, deixar de fazer o mal e começar a fazer o bem com a maior intensidade possível, substituir vícios, más tendências por virtudes. Tudo isso naturalmente irá projetar para o mundo espiritual uma condição melhor. Isso não há a menor dúvida com relação a isso. Agora, para a gente clarear um pouquinho mais essa situação, eu vou recordar aqui rapidamente a pergunta 1012 do Livro dos Espíritos. É uma questão que está situada no último capítulo do livro, que fala sobre penas e gozos futuros. Muito ligada, como se vê, muito a propósito desse tema aqui. O Espiritismo, como nós sabemos, veio derrubar aquela ideia de céu e inferno como lugares circunscritos, onde as pessoas vão, lugares para que possam permanecer. Então, essa pergunta 1012 é assim: haverá no universo lugares circunscritos, ou seja, áreas determinadas? O inferno é aqui, esse muro aqui, daqui para dentro é o inferno. Como naquela visão, por exemplo, de Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. Um livro muito pouco conhecido naturalmente, mas essas narrativas acerca do inferno são muito faladas, então provavelmente muitos de nós, se não todos, temos algum conhecimento a respeito. Ele pinta uma realidade que certamente ele imagina acerca de um local delimitado, cercado, murado, enfim, e que na porta, na entrada, existe uma placa, e nessa placa está escrito assim: percam todas as esperanças vocês que aqui entram. É uma situação própria da crença religiosa tradicional cristã, não é? Que coloca realmente esta situação, o inferno como uma situação definitiva, localizada, lugar propriamente, de onde uma vez que se entre, nunca mais se sai. Ou seja, aquela visão de que o espírito, por mais que ele se arrependa, por mais que ele mude de ideia, por mais que ele queira se transformar para melhor, já não adianta mais, porque ele já foi definitivamente condenado. Essa visão, esses conceitos religiosos tradicionais, cristãos, o Espiritismo veio colocar por terra com novas noções, novas visões, novas concepções, fruto das experiências, das observações desenvolvidas por Allan Kardec. Então, a pergunta: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo o seu merecimento? Penas e gozos, ou seja, é aquela velha
proposta: céu ou inferno, penas e gozos. E os Espíritos aqui dizem assim: já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Não há um lugar. Nós podemos dizer que cada um está no seu próprio inferno, esteja onde estiver, como resultado, naturalmente, do seu estado de alma. Poderá ser de sofrimento, poderá ser de pena, poderá ser de o mais difícil possível, mas não precisa ser necessariamente neste lugar ou naquele. O outro vai estar no seu céu, esteja ele onde estiver. Aí ele diz mais: quanto aos encarnados, quanto a nós, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então vejamos, é óbvio que conforme o nosso estado de desenvolvimento, o nosso merecimento, a nossa condição de aperfeiçoamento, nós vamos reencarnar, enquanto não atingirmos a perfeição, nós vamos reencarnar em mundos de diferentes tipos. Por exemplo, nós estamos na Terra. Nós vamos ver aqui rapidamente uma classificação simples que o Espiritismo fez acerca dos planetas, dos mundos, diferentes tipos de mundos com diferentes condições. Para quê? Para receber, para oferecer uma condição apropriada aos espíritos de acordo com o grau de desenvolvimento em que eles se encontrem. Nós, por exemplo, estamos na Terra. O que é a Terra? Um planeta de expiações e de provas. Predomina o mal. Aqui a gente se vê às voltas com problemas dos mais diferentes tipos: problema de saúde, doenças graves, maldade, violência, corrupção, enfim. Esse é o tipo de vida, essa é a característica predominante dos habitantes da Terra. E por que nós estamos aqui na Terra? Será que Deus cometeu algum erro? Quer dizer, na hora de despachar a gente aqui para a reencarnação, era para termos ido lá para Júpiter, que é um mundo, segundo se diz, muito mais feliz, onde impera a lealdade, a bondade, o amor, etc, etc, o respeito aos direitos. Mas aí o Sedex cometeu um erro e a gente veio parar aqui. Será? Não, tenhamos a certeza disso. Nós estamos onde nós temos que estar, em função do progresso que nós ainda não conseguimos realizar. Nós vamos ver um pouquinho disso aqui. Aí vem uma questãozinha dentro desta. De acordo então com o que vindes de dizer, pergunta o Kardec, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? Resposta: são simples alegorias, são símbolos. Por toda parte há espíritos felizes e infelizes. Não é preciso um lugar para reunir estes ou aqueles. Eles estão por toda parte. Você é infeliz aqui, como poderá ser infeliz lá? Você é feliz aqui, como poderá... Aquele que é feliz, ele é feliz em qualquer lugar. Não importa. Não precisa ter um lugar para isso. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos, quando estão habilitados para isso, evidentemente.
Aqueles que ainda não têm qualificação não podem ir, evidentemente, a todos os lugares. Completando, a localização absoluta, circunscrita, determinada, limitada, das regiões das penas e das recompensas, só existe na imaginação do homem. Aqui é o inferno, aqui é o céu, isso não existe. Provém, origina-se, da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita ainda não lhe é possível compreender. Então nós associamos tudo à nossa maneira de entender. Tem que ter um lugar para tudo. Então, visto isso, vamos ver rapidinho essa questão dos mundos, das diferentes categorias dos mundos habitados. E isso, nós temos como eu havia dito antes, o Espiritismo fez um esboço de classificação, não que isso seja uma coisa rigorosamente exata, não, é uma coisa aproximada, digamos assim, pelas características predominantes dos mundos, eles podem ser divididos nessas 5 categorias que estão colocadas aí. De baixo para cima, então, digamos assim, dos mais atrasados até os mais adiantados, seria essa lista que está aí: primitivos, expiações e provas, regeneradores, felizes, celestes ou divinos. Uma rápida pincelada sobre cada um. O mundo primitivo, de um modo geral, como o próprio nome já indica, destina-se ao começo das experiências do espírito. Primeiras encarnações, quando o espírito ainda é pouco mais do que um animal. Nós dificilmente faremos uma ideia do nosso estado, como éramos nós no nosso início, na nossa origem, mas muito rudimentar, extremamente rudimentar. Eu tenho aqui uma pincelada rápida. Ele fala assim: há mundos que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Física e moralmente. Vejam, a Terra já não é grande coisa, do nosso ponto de vista, não é? Do ponto de vista físico, nós ainda temos muitos problemas aqui. E uma grande parte deles fomos nós próprios que causamos. E continuamos a causar. Nós não ajudamos muito nessa parte. Esses dias eu estava passando de carro assim, eu vi um gari trabalhando ali, ali na Marginal, perto da Badibacite, e ele montou o lixinho, perto da boca do bueiro. E o pai estava parado com o carro esperando o sinal abrir. Eu falei: será que ele vai fazer o que eu estou pensando que ele vai fazer? Fez. Olhou para cá, olhou para lá e jogou tudo para dentro do bueiro. Ora, isso a gente vê pessoas fazendo a todo instante, mas o gari, o profissional da limpeza, esse eu nunca tinha visto, sinceramente. Mas a gente não ajuda muito. A verdade é essa, a gente se atrapalha bastante. A Terra já tem seus problemas próprios, problemas climáticos, e nós ajudamos a agravá-los. Isso não há a menor dúvida. Então, existem aqueles planetas que estão no mesmo grau, aproximadamente, da Terra, e existem outros superiores, mais ou menos. Os felizes, por exemplo, são aqueles que se destinam a espíritos num grau mais elevado. Nós vamos ver uma característica básica rápida aqui deles. Mas aqui nos primitivos, que são os inferiores, ele diz rapidamente o seguinte: a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral quase não existe.
A vida moral, entendamos o seguinte: a palavra moral aparece muitas vezes na codificação espírita, porque no francês, a palavra moral, ela era usada muitas vezes, um sentido dominante da palavra era em contraposição à espiritual, à material, perdão. Então, vida moral, vida material. Tá? Vida moral, vida material. Então, o que é vida material, o que é vida moral, não é vida material. Em contraposição à vida material, ele usa a expressão vida moral. Mais tarde, nós aqui usamos a palavra moral, mais atualmente, inclusive, no sentido de ética, de bom comportamento, isso daí. Mas em grande parte das vezes em que esta palavra aparece na codificação, ela tem esta significação, é em contraposição à material. Então, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui. De maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Mas aqui para nós ainda estamos entre os mais atrasados, digamos assim. Nós podemos considerar a Terra como, talvez, como um mundo intermediário. E aqui há uma descrição assim: o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, de acordo com o grau de adiantamento em que esses mundos se encontrarem. Então, nós temos um conceito, nós temos uma sensação bastante forte, acredito que todos nós, de que aqui na Terra o mal ainda predomina. Isso pode estar mudando, muitas vezes a gente sente alguma coisa já em termos de avanço, de melhora. Mas a maldade, o mal, de uma maneira geral, aqui neste planeta, ainda tem uma força muito grande. Não é? Mundos de expiação e provas, aqui nesta descrição apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles em que o mal predomina. Aqueles em que o mal predomina. É bem verdade que nós estamos vivendo já de vários séculos para cá um período de transição. Um período de transição, uma tendência a avançar, que é um processo lento, como se pode claramente perceber, para a categoria de mundo regenerador, que também não é nenhuma maravilha. Não é nenhuma maravilha. Mas mundos regeneradores, ele diz aqui o seguinte: almas que ainda têm o que expiar, adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Isso aqui não diz muita coisa. Eu vou pegar aqui um outro conceito e talvez mais tarde apareça algo mais acerca do mundo regenerador. Um conceito importante que a gente precisa ter em mente: os espíritos estão definitivamente ligados a um determinado mundo, e é ali que eles vão realizar toda a sua trajetória até a perfeição? Não, evidentemente que não. Porque basta a gente fazer uma analogia com a escola. Você, quando entra na escola, você começa lá do ponto zero, ponto de partida, e vai seguindo uma trajetória. Os estágios pelos quais você vai passando vão te oferecendo as experiências compatíveis com aquilo que você agora necessita. Se você já avançou, você tem que encontrar uma sala de aula ou uma escola apropriada às experiências que você agora precisa. Você já não precisa mais daquelas iniciais, você já passou, está num outro nível, e assim você vai avançando. Aí você chega, digamos assim, no grau superior.
Aí você precisa ir para uma faculdade, né? Você não vai encontrar mais aquele aprendizado que você agora necessita lá na escola primária. Então, com os mundos, obviamente, se dá a mesma coisa. É preciso que o espírito encontre a morada adequada que lhe ofereça as condições apropriadas às suas necessidades. Isso é uma coisa lógica, evidentemente. Às vezes as pessoas podem se questionar: por que aqui na Terra é assim? Por que a gente vê tanta dor? Por que a gente vê tanta maldade, tanto sofrimento? E nós podemos acrescentar, especialmente nós brasileiros, por que tanta corrupção? Por que tanta safadeza? Ora, exatamente porque os habitantes daqui, desse planeta, são assim. Essa é a característica. E muitas vezes as pessoas falam assim: mas político nenhum presta. Político nenhum presta? E de onde vem o político? Eu me lembro muito bem que quando estourou o primeiro escândalo do Mensalão, foi divulgada uma pesquisa feita junto à população, perguntando se ele tivesse oportunidade também de ganhar um dinheiro daquela forma, se faria ou não faria. 72% responderam que fariam a mesma coisa. Então não adianta a gente ficar com essa de falar: não, eles não prestam, nós não prestamos. Isso falando de uma maneira geral. Claro, tem exceções, não é? Tem exceções. Mas a natureza do espírito encarnado na Terra, o que predomina aqui ainda é o egoísmo. E o egoísmo engendra todas essas problemáticas que a gente está vendo aí. E não é só no Brasil. A gente tem a impressão que é só aqui. Aqui talvez tenha um potencializado um pouco mais, né? Mas está por todo lado. É da natureza humana. O egoísmo é que engendra todas as maldades. A gente lê, por exemplo, no Livro dos Espíritos, quando o Kardec pede para os espíritos indicarem um vício que pudesse ser considerado como radical. E aí a palavra radical tem um significado próprio na questão. É aquele que está na raiz, é aquele que está lá embaixo, na origem de tudo. Porque a palavra radical muitas vezes é entendida de outra forma, né? Fulano é muito radical, tem ideias muito radicais. Não se trata disso. Qual o vício que pode ser considerado como radical? É aquele que está na raiz. E os Espíritos respondem: já dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Ele está na base de todos. Se você procurar na origem de todos os vícios, todos os defeitos, você vai encontrar o egoísmo. Ele vai criar, potencializar todas as paixões. Egoísmo é o querer para si em detrimento do interesse do semelhante, em detrimento do interesse geral, em detrimento da justiça, né? O meu interesse precisa prevalecer, mesmo que isso prejudique o seu, o de todos. Se o meu estiver atendido, para mim está bom. E o dinheiro pode chegar numa caixa de uísque, numa caixa do jeito que vier, que está bom, não tem problema nenhum, né? Quando nós falamos aqui sobre a Terra, por que a Terra é assim, etc, etc, existe no Evangelho, acho que todo mundo já viu isso, no capítulo 3º, que é o que nós estamos examinando aqui hoje, uma apreciação muito interessante sobre isso, onde ele fala sobre
o destino da terra, para que serve a terra, o que é a terra? E daí a causa dos sofrimentos humanos aqui na terra. A terra é um mundo de expiações e provas, habitado por gente assim. Então, não é que se esperar muita coisa. Vai melhorar? Vai. Um dia vai. Mas não depende de Deus. Não é por decreto divino. Depende de nós. É o esforço de cada um que vai proporcionar a mudança do conjunto, como todos nós sabemos. Então, aqui a gente fala assim, ele fala assim: admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias, enfermidades de todo tipo. E aí se conclui que a espécie humana é uma coisa bem miserável. Mas é uma falsa ideia do conjunto, porque a espécie humana não está toda na terra. É o que vai dizer aqui o Kardec. A espécie humana não está toda na terra. Você faria uma falsa ideia de uma grande cidade se você tirasse conclusões a respeito da população dessa cidade, tendo examinado apenas a população lá da periferia, lá das regiões mais insalubres. Ora, um hospital, dirá aqui o Kardec, num hospital você encontra doentes, né? Numa prisão você encontra os piores caracteres, que é o plural de caráter, e assim sucessivamente. Então, é preciso lembrar que isso dá uma falsa ideia do conjunto. A espécie humana não se encontra toda na Terra, a humanidade não se encontra na Terra toda, mas uma pequena fração dela. Que tipo de espírito está na Terra? Se você vai lá na periferia, você vai encontrar aquele tipo de gente. Se você vai num salão nobre, numa escola, numa faculdade, você vai encontrar outro tipo de gente. Se você vai no hospital, você vai encontrar pessoas doentes. Esse é o conceito que ele coloca aqui, né? Então, o que tem a ver? A população da Terra em relação ao universo é nada mais, nada menos do que a população de um hospital, a população de uma prisão, porque a Terra, em última análise, não é muito mais do que isso. Um hospital, uma prisão, para abrigar pessoas como nós, pessoas atrasadas, pessoas que cometeram delitos. Então, é preciso levar em conta que é um mundo de provas e expiações e a natureza da população da Terra. É por isso que aqui a vida é assim. E como fazer para escapar disso? Muito fácil. No livro A Gênese, capítulo 11, ou também conhecido como 11, o Kardec faz uma análise. O nome do capítulo é A Gênese Espiritual. Mas há um tópico de estudo ali chamado Emigração e Imigração dos Espíritos, onde ele fala sobre a questão da saída daqui da Terra para o mundo espiritual pela desencarnação, da vinda de espíritos do mundo espiritual para cá pela encarnação, reencarnação, mas também vai falar sobre a saída de espíritos daqui da Terra para mundos melhores, para cá ou para cá, diria, melhor ir para o mundo feliz. Nós podemos fazer isso. Esta emigração, esta saída daqui da Terra, está subordinada a uma condição básica. É o nosso melhoramento. Nós nos tornarmos homens bons, pessoas melhores. É nós nos despojarmos das paixões, dos vícios. É nós abrirmos mão de tudo isso e substituir pela virtude correspondente. Passar na maior proporção possível a viver o amor, mudar o sentimento, mudar a natureza interior, eliminar as emoções más
Esse esforço é que promove a saída do espírito. Essas saídas, em geral, são individuais. Elas vão dependendo do mérito de cada um. É uma condição que vai sendo conquistada aqui ou ali, por este ou por aquele, e as pessoas vão emigrando, vão para mundos melhores. É claro que aqui a gente não fica sabendo disso, a gente nem percebe isso, evidentemente. E às vezes, diz o Kardec, estas emigrações ou imigrações são num grande número, em massas maiores, são coletivas. É quando ele aborda lá, nesse capítulo, a questão da raça adâmica, uma questão muito estudada dentro do Espiritismo, em que ele diz, naquela época, num dado momento, um planeta, ele não diz de onde é esse planeta, onde é que está, onde é que não está, passando por uma fase de mudança. Sempre acontece nessas condições que alguns milhões de espíritos não acompanhem o padrão de evolução que aquele mundo está alcançando. E a permanência desses espíritos ali, porque eles ainda são predominantemente maus, egoístas, não conseguiram ainda suplantar esses sentimentos inferiores, a presença deles ali iria perturbar aqueles que merecem ser felizes. Então eles são degradados. Mas eles têm conhecimento, são espíritos que já têm uma inteligência mais desenvolvida, são espíritos mais empreendedores, capacidade intelectual acentuada. Então, o fato deles serem enviados para um mundo mais atrasado é benéfico para a população desse mundo para onde eles vão, porque eles vão levar conhecimento, eles vão impulsionar progresso, eles vão impulsionar o desenvolvimento lá para onde eles vão. Isso teria acontecido aqui na Terra, diz o Kardec, segundo os espíritos, na época da chamada personalidade, daquele indivíduo que foi personalizado, um personagem, evidentemente, um símbolo, na pessoa de Adão, a raça adâmica. Diz o Kardec na sua ponderação, esses espíritos chegaram aqui numa época em que o homem daqui da Terra, o nativo, era muito atrasado. E os relatos dessa época dão conta de que esses espíritos construíam cidades, já tinham produções agrícolas interessantes, já tinham tecnologias diferentes. Até hoje se fala muito das famosas pirâmides do Egito, que ninguém sabe como é que aquilo foi feito. Esses espíritos, a saída deles do mundo de onde eles vieram é benéfica para aqueles que ficaram lá também, porque lá eles iriam perturbar, como perturbam aqui a todos nós os criminosos, os desordeiros, aqueles que infringem a lei, aqueles que violentam os nossos direitos. Eles também nos perturbam. E se nós merecermos ficar livre deles, nós ficaremos, porque eles serão degradados, ou nós nos alçaremos a um mundo melhor. Mas quem tem que construir isso somos nós. Eu não vou me alongar muito sobre isso, porque o tema é muito extenso, e nós ficaríamos aqui até meio-dia. Isso prejudicaria a macarronada. Tem uma questão interessante, que eu não vou desenvolver aqui, só para falar rapidinho. Quem são os espíritos que estão em expiação aqui na Terra? Porque expiação é aquele tipo de prova, aquele tipo de sofrimento, de dor, o que quer que seja, ligado diretamente ao mal que se fez. Então aqui nós temos uma, quer ver, eu vou pegar aqui uma dissertação feita pelo Espírito Santo Agostinho, aqui, em que ele fala, os espíritos em expiação aqui na Terra, estão aqui, ele fala assim,
se assim podemos nos exprimir, como estrangeiros. O original francês usa a palavra exotique. Ao pé da letra você pode traduzir por exótico, mas do francês você pode traduzir também como estrangeiro. E o mais apropriado aqui é traduzir como o Herculano Pires traduziu: estrangeiros. São aqueles que não cresceram e se desenvolveram com a população da terra nativa. São aqueles que vieram já degradados, porque esses têm mais sensibilidade, esses já sentem mais o sofrimento, que o outro, mais rudimentar, mais grosseiro, não é tão afetado por esse sofrimento. Então é isso que ele fala aqui. Foram excluídos, já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal. Esses espíritos somos nós, os mais esclarecidos, os mais educados, aqueles que estão numa condição mais, digamos assim, mais desenvolvida da nossa sociedade. Esses, não as populações indígenas, não as populações, aquelas que ainda vêm num processo de crescimento, de desenvolvimento. Para esses, viver na Terra é uma maravilha, porque eles estão vindo de um mundo mais atrasado. Então para eles é muito bom, que eles vivem no contato de pessoas mais desenvolvidas, eles crescem. Para o espírito mais desenvolvido, que já foi degradado de um mundo superior, por obstinação no mal, viver aqui torna-se realmente mais difícil, mais sacrificial. Então é por isso que ele fala: esses espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. Enfim, mundos regeneradores, muita gente fica aí falando que porque mundo regenerador, eu quero ficar na Terra, quando a Terra se transformar no mundo regenerador. Não é grande vantagem, porque esses mundos ainda não são felizes. O melhor mesmo é a gente fazer o possível, o impossível, para se melhorar, para educar os sentimentos, para nos tornarmos bons, para nós irmos para mundos felizes, não regenerador. Regenerador não é grande coisa. E há uma descrição final sobre progressão dos mundos. Uma palavrinha rápida: os mundos também não permanecem definitivamente na mesma condição. Os espíritos informam que a Terra, considerada hoje como um mundo de provas e expiações, já foi um mundo primitivo, e será mais adiante um mundo regenerador. Isso vai avançando em conformidade com a população também. Há uma melhora no nível dos habitantes, então passa para o mundo regenerador. E há também, paralelamente, uma melhora física, uma melhora climática, digamos assim. Isso é por conta de Deus, mas nós também precisamos colaborar nisso. Então os mundos também oferecem esse cenário, esse panorama. Eles também seguem uma escala progressiva. E o espírito, é óbvio, todos nós sabemos que segue uma escala progressiva. Essas considerações por hoje, que nós possamos fazer o melhor sempre, para merecermos um mundo melhor. Muito obrigado, bom dia, um grande abraço.